Olá, amigos, no ar, mais um podcast gonçalense. Vale sempre lembrar, pessoal, dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. E quero fazer um agradecimento especial ao Charles Figueiredo do Pé de Fogo, José Antônio do Projeto Se Liga, ex-vereador e secretário de Esporte de São Gonçalo, e também um abração para André e Adolfo Conner. Valeu, pessoal! E um parabéns especial para o meu tio, Marco Antônio Abud, que fez aniversário essa semana. Tio, parabéns, hein? Fica com Deus. E hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Eliano Enzo. Sou eu. Enzo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é uma honra. É um prazer, tá? Você estar aqui. Eu que agradeço o convite, em primeiro lugar. Agradecer aí a participação da galera, que daqui a pouquinho eu tenho certeza que vão escrever um monte de coisa. A gente vai falar bastante coisa. Mas, enfim, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. É um meio de comunicação que a gente tem, né? Eu acho que São Gonçalo merece isso. E parabéns pelo trabalho com o podcast, porque isso é diferente, é vanguarda hoje, né? Hoje que tinha antigamente de televisão, de rádio, tudo hoje. Nós estamos no YouTube e TV Gonçalense. É isso aí. O Eliano Enzo. Eliano. O pessoal chama de Enzo, né? Não, rapaz, esse negócio de Eliano tem que perguntar à minha mãe, mas eu fui descobrir depois que o nome Eliano é um seguidor de Elias, é um Eliano. Ah, sim, interessante. Eu fui buscar a raiz do nome, né? Da onde surge, da onde minha mãe tirou o Eliano. Eu não sei, mas eu sei, depois eu fiquei vendo isso, né? Um Eliano é um seguidor de Elias, o Elias o profeta. E assim, não sei se você sabe, o profeta Elias tinha umas coisas diferenciadas, né? Ele era aquele cara que era profeta, mas era debochado. Então, tem uma passagem bíblica de Elias que ele chega para os profetas de Baal e faz um desafio, né? Vamos descobrir quem é o Deus verdadeiro. Faz o seguinte, coloca aí um monte de galhos e vamos orar. O Deus que mandar fogo do céu é o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Aí olha que, rapaz, o Elias era um negócio sensacional. Aí fez aquela fogueira, aí botou os discípulos de Baal junto com seus sacerdotes, rodando, pega aqui a bola, aí ficava rodando em torno e rezando, e gritava, e ele ficava debochando dos sacerdotes. Fala mais alto, vai ver, Baal é surdo, pede para mandar fogo do céu, vai fizeram um círculo imenso em volta lá, ficou aquele troço profundo e tal. E aí, na hora dele fazer a oração, vocês cansaram? Posso agora fazer a minha oração? Aí pode. Pega bastante água, molha os galhos todos. Pode molhar. Aí o Baal, você não vai pegar fogo. Bota água aí nos galhos, seco. Pode botar água à vontade. E botaram água. Ele só ajoelhou, pediu a Deus, Deus mandou um raio do céu e pum, pegou fogo ali na hora. Enfim, né? Aí eu gosto da história de Elias, porque Elias é um debochado. Eliano de Elias. Vem de Elias lá, da história do profeta Elias. Então, você onde, amigo? Vamos lá, eu nasci em Itaguaí, em 1969, na reta do Piranema. É um negócio sensacional, né? Aí, o que acontece? Hoje, essa região pertence à cidade seropédica, que Seropédica se emancipou de Itaguaí, e aí, hoje, pertence à Seropédica essa região. Mas eu nasci na cidade de Itaguaí, sou natural, como diz o outro, natural de Itaguaí. Mas depois foi uma caminhada até chegar a São Gonçalo, que foi assim. Isso que eu ia te perguntar. Meus pais, em busca de melhores condições de vida, que meu pai e minha mãe são assim, né? Meu pai é um camarada nascido e criado na roça, no meio do mato mesmo. Quando fala de mato, gente, imagina o seguinte, o nome do lugar era Cantão. Só por aí você já tira que o lugar era longe. Cheio de mato. E assim, meu pai morava no Cantão. E no Cantão, não foi lá que ele conheceu minha mãe, né? Ele saía dali, ia para a cidade Seropédica. Os dois têm uma história muito interessante de vida, porque ele era pedreiro, estava trabalhando lá em Seropédica. Fazendo obra. E minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica na casa do tio dela. Minha mãe perde... E os dois têm uma história de vida sensacional nesse sentido, que é o seguinte... Tanto meu pai quanto minha mãe perdem os pais muito cedo. Minha mãe perde o pai dela com 11 anos de idade. A mãe dela muito nova, devia ter
uns 20 anos no máximo, quer dizer, 20 não, né? Se ela tinha 11, ela devia ter uns 23, 24. Minha avó casa muito cedo, né? Sim. E aí ela vai morar num sítio em Seropédica, aí sim, lá num lugar chamado Caçador, na região de Itaguaí. E meu pai já é natural daquela região. E ela muito nova, foi trabalhar na casa do meu tio. Meu pai, por acaso, estava trabalhando uma obra na frente. Conheceu a sua mãe. Aí ele vai lá. A história é muito legal para poder falar que remete a um tempo. Na verdade, foi assim: meu pai viu aquela mulher muito bonita sentada, Se apaixonou. uma morena bonitona, que minha mãe era muito bonita. E aí senta, não é que se apaixonou, sentou ali e começou a conversar com minha mãe. Meu tio chegou. Meu tio viu a cena deles dois conversando. Sabe o que ele faz? Meu tio faz com minha mãe? Meu tio pega, bota minha mãe no carro, ele já tinha carro naquela época, e leva para o sítio da minha avó, lá no Caçador, onde eu te falei. Leva para devolver a minha mãe, porque ele não queria cuidar de uma menina que tivesse de namorico. Ai, meu Deus. Aí ele devolve para minha avó. Meu pai ficou sabendo disso. Essa história quem conta é minha mãe para mim. E aí o que ele faz? Ele pega, sobe num cavalo, ele foi de carro, meu pai foi a cavalo. Que história aí? Foi atrás. Sério, olha só, hein? E chega lá e diz assim: olha, eu não desonrei sua filha. Para minha avó isso. Mas, se a senhora quiser, eu caso com sua filha. Que legal. Sem se conhecer, sem se amar, sem namorar, a gente fala tudo aí, que hoje as pessoas namoram e tudo, tem um tempão e acaba não casando. De ficar, né? Exatamente, dessa história de ficar. E ele diz: eu caso com a sua filha. E minha avó, então, você casa. Na verdade, eu acho que ela estava querendo se livrar, né? Mas tudo bem. Não, É menos uma lá para comer. Mas- E aí meu pai casa com minha mãe por conta disso. Aí você... Casa numa pindaíba danada, deixa eu deixar isso claro. Aí você veio para São Gonçalo. Não, aí eles, nesse local eles residem, ele vai morar no cantão com ela um tempo. Sim. Depois ele vê que minha mãe era muito trabalhadora e vê assim, Tião, que é o nome do meu pai, né, Sebastião. Tião, o nome da minha mãe é Elza, Elza com H. Na verdade o nome é Helsa, mas enfim, todo mundo chamava de Elza. E minha mãe fala para meu pai assim: olha, essa vida aqui não dá pra gente não. Aí meu pai vai trabalhar com esse tio que levou a minha mãe para casa da avó. Trabalha para tio Nelson. Fica um tempo com ele. E ele aí começa a trabalhar e minha mãe, mais uma vez, incomodada. Porque olha como é que são as coisas. Muito incomodada. Aí eles vão à casa de uma pessoa que a minha mãe tinha trabalhado muito nova, que eu tenho como avô e avó, que é vovô Guilmar e vovô Leléu. Ela conta a história, né, toda deles e tal. E ele muito comovido, diz para eles assim: olha, eu não tenho muita coisa, eu tenho 2 terrenos que eu comprei para os meus filhos lá em Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira hoje pertence a Japeri, na época pertencia a Nova Iguaçu. Lá em Engenheiro Pedreira eu comprei para os meus filhos, mas os meus filhos já estão encaminhados, ninguém vai morar lá. Um era capitão já era capitão do Corpo de Bombeiro, ou tenente do Corpo de Bombeiro, e o outro estava cursando também, ou seja, os filhos estavam encaminhados. E aí ele disse para meu pai assim: eu te vendo. E vendeu para meu pai. Meu pai foi para lá construir uma casa em Engenheiro Pedreira. Vamos lá. Sabe aquela história de era uma casa muito engraçada, não tinha teto? Claro que não era muito isso. Não tinha teto, não tinha nada. Mas era assim, aí meu pai constrói uma casa assim, 2 quartos, sem banheiro do lado de fora, sem cozinha, e ali 2 ambientes ali. E aí minha mãe, já morando em determinado lugar, já chateada, não, vamos para lá. Pega as coisas de um dia para a noite, bota tudo nas costas, que não era muita coisa, basicamente as roupas. 2 filhos, que era eu e meu irmão, já meu irmão de colo, eu já com 3 anos de idade, lança a mão e vai morar em Engenheiro Pedreira. Meu amigo, mas imagina isso. Mas meu pai é o cara que eu falo para todo mundo, o cara mais guerreiro, o maior exemplo que eu tenho de vida, chama-se Sebastião Antônio da Silva. Seu pai. Meu pai. Porque o cara sai do nada, irmão. Nada. Morando no cantão. Vai morar em Engenheiro Pedreira. Também numa casa que não tinha nada. Que não tinha nada. E dali ele constrói, com muito sacrifício, uma casa de 4 quartos, sala, cozinha, banheiro. E a parte mais importante, compra carro para ele, a minha mãe trabalhando. Aí vem a parte que, quando a gente mora para cá, eu moro lá
dos 3 aos 16 anos, Sim. em Engenheiro Pedreira. Sim. Meu pai começou a trabalhar numa empresa chamada BN fazendo limpeza. E aí, aquela empresa BN prestava serviço para uma empresa chamada LBA, Legião Brasileira de Assistência, que todo mundo conhece. LBA. Meu pai fez concurso para a LBA, concurso naquele tempo era diferente, não era propriamente escrito, ele era faxineiro, o concurso era de faxina. É parecido com o da Conlurb. Sim. Ele passa, mas ele não faz só para ali, ele faz para ali e faz para outras empresas também. Quem escolhe o emprego para o meu pai, que decide para onde ele vai, é minha mãe. Minha mãe vira para ele e diz assim, não, tio, você vai para a LBA. Por quê? Porque lá é empresa pública. Lá que você vai trabalhar, é ali que a gente vai começar a nossa vida. Meu pai entra na LBA como trabalhador. A carteira dele era assinada como trabalhador. Profissão fantástica, né? Qual é essa profissão? Trabalhador. Ele ia fazer crediário, eu lembro disso quando era criança, minha mãe fazia crediário na Sapasso. Aí chegou lá fazer crediário, conta o rapaz lá fazendo. Profissão do seu pai, do seu marido, trabalhador. Porque naquele tempo ainda tem isso. O CPF era do meu pai, né? O CPF era do meu pai, não era da minha mãe. Minha mãe não tinha CPF naquele tempo. É mesmo? A gente está falando de um tempo que mulher não tinha CPF, gente, não tinha identidade. E aí chegava lá, profissão, trabalhador. Eu falei, não, eu sei que seu marido é trabalhador. Eu quero saber a profissão dele. Aí o fato de ter vindo para São Gonçalo... Foi assim, o Josino, que era um amigo do meu pai, trabalhou com meu pai, um cara que eu tenho profundo respeito, ele mora ali não na Barreto, em Neves. O Josino convida meu pai e diz assim, Tião, você está morando em Engenheiro Pedreira, num lugar ruim pra caramba, longe. Porque, deixa eu falar, porque ele morava em Engenheiro Pedreira e ele trabalhava no centro do Rio. Eu falei da batalha do meu pai. Era muito mais distante do que vir para cá. Meu amigo, distância, pensa o seguinte, ó, Japeri é a última estação de trem do ramal Japeri. Engenheiro Pedreira é a penúltima. E ele tinha que vir até a central todo dia e voltar para... Era assim, eu via meu pai chegava, eu já estava dormindo, ele saía, eu estava dormindo. Então, meu pai tem uma vida de luta fantástica, que é um negócio sensacional. Para que eu chegue a ser advogado hoje, a luta do meu pai e da minha mãe, eu tenho verdadeira devoção pelos dois por causa disso. E aí eles pegam, e o Josinos chega para meu pai e diz, tem lá, eu te dou 6 meses para morar de graça nessa casa, na rua Câmara Coutinho, ali em Neves. Faz divisa com Niterói. A rua Câmara Coutinho, você mora lá 6 meses, se você gostar do lugar, se você conseguir comprar uma casa, você fica. Se não conseguir, volta dizendo, aquele cara trabalhador que construiu uma casa do nada, essa coisa toda. Começa tudo de novo. Quando ele chegou, só que era uma outra situação, ele já, nessa época, ele conseguiu, esse é o ponto importante, meu pai começou como trabalhador, que eu te falei, faxineiro, depois. E foi a chefe de zeladoria da LBA. Já foi promovido, né? Não, veja, era o cargo máximo que ele poderia chegar. Sim. Imagina um cara que ele não tem até hoje a 5ª série. É mesmo. Meu pai não tem a 5ª série. E o cara que não tem a 5ª série conseguiu com trabalho, isso é que é importante dizer, com muito trabalho, chegar a ser chefe de zeladoria da LBA. Muito bom. E ele chega a chefe de zeladoria e aí ele consegue comprar uma casa aqui em São Gonçalo na época. Era uma casa no morro, hein? É uma casa no morro, até hoje está lá na José Leonardo. E aqui a gente chega e se estabelece. Eu tinha 16 para 17 anos de idade. Como é que foi? Ensino médio onde? E Henrique Laje. Não, minto. Eu estava primeiro fazendo Ferreira Viana em São Cristóvão. Pô, estudou lá no Rio. Porque eu era do Rio. Sim. E aí teria que contar a história que eu estudei no Manuel Pereira em Queimados, depois fui estudar em Nova Iguaçu, e depois minha mãe, muito caridosamente, disse assim, nós estamos estudando muito perto, vamos botar você em São Cristóvão. Aí eu fazia estação de trem, da penúltima à penúltima estação, que era São Cristóvão, Caramba. Aqui perto, e fiz isso durante 6 meses. Quando a gente veio para cá, eu ainda estava no Ferreira Viana, eu fiquei mais 6 meses, indo daqui e estudar lá. Essa parte da minha vida eu tinha que fazer um parênteses para ela, porque ela é fantástica, assim, de muito aprendizado. O lance todo aí teu, que você está contando para mim, é muita luta. Não, sim. São pessoas simples que estão tentando... Que lutaram. Lutaram para poder sobreviver, ao mesmo tempo engajar dentro da sociedade. Minha mãe morre com 46 anos, a gente já morando aqui. Sim. Já morando em São Gonçalo. Eu estava começando a fazer direito, eu estava no 3º período de direito quando minha mãe morre.
né? E meu pai, então, constitui outra família. Ele tem uma outra esposa, essa esposa tem filhos. Meu pai não tem filhos com esta mulher, mas ele cuidou dos filhos dessa mulher. E foram 3, amigo. Ele cuidou de 2, que era eu e meu irmão, e mais esses 3. Sim. Então, eu considero, eu não tenho... Quando você olha para falar a história de vida do meu pai, meu Deus, cara. Os filhos dessa mulher chamam meu pai de pai. Eu sinto aí que você tem muito orgulho disso. Isso meu Deus! Já é uma base sua. Eu tenho orgulho da vida do meu pai pela conquista disso tudo, mas para mostrar para você o seguinte... eu proporcionou. Olhar, claro, né, a vida que eu tenho hoje, mas quando eu olho para a história de vida dos meus pais, eu tenho orgulho para continuar lutando pela vida que eu tenho e por tantas pessoas que fazem esse caminho que meu pai faz. E os filhos? Os meus filhos, aí já são outros. Aí eu casei com uma gonçalense, hoje estou separado, casei com a Frância, a doutora Frância, hoje ela é veterinária Neves, ali em São Gonçalo. E aí tive 3 filhos. São 2 meninas e um menino. Um rapaz, que aí deixa eu falar do orgulho do outro lado, de ser pai, que está começando essa semana, que começou, a primeira semana dele de engenharia na UF. Pô, que maneiro, que bom. As outras 2, uma fez química e se enrolou lá, tá tocando a vida dela, e a outra gosta muito da área de computação. O negócio dela sonho dela é ser programadora de computador. Aí, coitada, a minha filha, a Giovana, ela tem toda uma vocação. Eu falo isso para ela, filha, tu tem vocação para humanas, meu amor. Sai desse negócio de exatas. Aí ela foi fazer o Mas o filho, às vezes, não tem. Pois é. Aí ela foi fazer lá exatas e foi fazer, como é que é? TI, Tecnologia da Informação. É uma profissão que está aí hoje no mercado. Rapaz, é a faculdade mais difícil que tem na UF. Então, se você um dia quer fazer, deixa eu dar uma dica, Tecnologia da Informação, saiba, é matemática no nível hard. Não é matemática no nível simples. Não é para você ser professor de matemática. É para você ser cientista em matemática. Coitada da minha filha. Qual a fórmula de Delta? Que fórmula? Rapaz, antes fosse fórmula, coitadinha, rapaz. Ela olhava para aquilo tudo e falava assim, gente, o que é isso? O que esse professor está falando? Mas não era culpa dela. É porque é um outro nível de entendimento da matemática. E aí eu falei para ela, filha, faz exatas, meu bem. Aí ela agora foi fazer arte. Enzo, você é advogado, né? Da cidade, gonçalense. Sim. Porque você está aqui. Sim, desde o primeiro momento. Em 99 eu me formei na Universo de Niterói e venho advogar em São Gonçalo, porque minha cidade era aqui e começo o meu trabalho de advocacia em São Gonçalo. Tanto que eu sou como é que fala, né? Membro da OAB São Gonçalo desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Foi presidente. Aí já é um outro caminho, né? Eu começo lá em 2000, já começa pego minha carteira em 2000, meio sem saber, como todo mundo na profissão, quando começa sem saber o que fazer, começa advogando. Mas eu tive uma porta aberta dentro da OAB. Uma perguntinha. Muitos são bacharéis, né? Você é bacharel em Direito. Não, todos que fazem faculdade saem bacharel. Então, mas o cara é bacharel em Direito, mas para ele advogar tem que ter OAB. Não é para advogar. Para ser advogado, independente dele advogar ou não, ele precisa estar inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas então ele não é advogado desde o momento que ele já fez o curso de Direito. Não, ele faz o curso de Direito, é bacharel em Direito. Correto. A maior parte dos cursos deixa você como bacharel, de fato, né? Sim, claro. Eu também. É o que todo mundo é. Só que tem situações de bacharel que você sai em que você basta ir na sua instituição de classe, faz a sua inscrição e já... mas vocês têm que fazer uma prova. Gente, Isso daí você acha super importante? Você acha legal? Você acha extremamente importante? Não, pelo contrário. Eu sou um favorável à prova da ordem. É o maior temor de muitos que se formam. Porque não estudam. Se estudar, eu falo, porque se você estudar, meu amigo, não tem conversa. Se você estuda, pode ter certeza que você passa na prova da ordem. Rapaz, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho muito contato com alunos da Estácio, alguns da Universo. Tem um montão de aluno que passa no 9º período. Legal. Porque faz prova para... Porque pode. Então você faz prova para a ordem, que aquilo não é impeditivo, né? Claro, você fez a prova, está aprovado. Você recebe um certificado, você guarda. Terminou o seu curso, você apresenta o certificado e está inscrito. Ou seja, não é bicho de 7 cabeças. Mas as pessoas têm que se dedicar à profissão. Porque, veja, eu sempre falo isso. Um médico,
ele mata uma pessoa. O advogado, quando perde uma ação, ele causa um prejuízo patrimonial. Sim. É infinitamente inferior Você vai ter que pagar a conta. você perder uma bola e que ela vai ficar furada do que você perder uma perna, porque o cara errou. Porra, Entendeu? Então a profissão... E, no entanto, o médico não tem prova. A não ser aquele que quer ser cirurgião, aí ele vai fazer residência. Mas se ele não é esse, ele quer clinicar só, o cara abre uma clínica e toca o barco a vida dele. Uhum. Se ele errar ali no meio do caminho, filho, é você que morreu, tá tudo bem, eu que morri, tá tudo bem. Sim. Primeiro porque a gente não... Aí vem o outro lado da moeda, com todo respeito aos médicos. Quem é que vai denunciar o médico? E como é que eu vou saber que ele errou comigo ou não? Às vezes, até em ação judicial, para provar erro médico, você tem dificuldade. É. E não é pouca não, é muita dificuldade. Enzo, doutor Enzo. Aí, doutora, Doutor, vamos de Enzo, tá bom. Vamos lá, agora como é que a gente entra num papo muito legal. Então, vamos embora. Primeira pergunta aqui que o pobre tem direito ao advogado? Tem. Tem, eu não tenho medo de falar isso. Sim. Por dois fatores. Ou ele pode ir à defensoria pública, ou ele pode procurar um advogado e pedir para que ele faça pro bono para ele. Alguns advogados como eu e tantos outros aqui em São Gonçalo, quando são procurados, falam, doutor, eu não tenho dinheiro. Deixa eu falar um troço para você. A minha primeira cliente não tinha dinheiro para me pagar. E eu não deixei de trabalhar para ela. Porque no fim, a gente move a ação, às vezes tem alguma coisa ali que você recebe. É um honorário de sucumbência, é um ganho lá que você pega 30%. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho, em que o advogado recebe 30% no final. Sim, no direito do consumidor é muito comum. Então ele procura o advogado, seja honesto com o seu advogado. Fala, meu irmão, estou numa situação difícil, estou sem grana, mas isso aqui aconteceu comigo. Aí você vai ver o direito daquele cliente, vai fazer um contrato com ele, vai dizer o seguinte, eu vou fazer com você um contrato de risco. Se a gente ganhar, eu vou te cobrar uma consulta, tá bom? Aí o camarada, vai ser de graça inicialmente, eu vou te cobrar uma consulta de R$200 e eu recebo lá no final. Tá bom assim? Tá. 30% é meu e o restante é teu. A sucumbência não precisa nem discutir, porque a sucumbência é do advogado. Então o advogado, o pobre, o camarada que não tem instrução, pode ter advogado? Pode. O que falta muitas das vezes para ele, ou é humildade para pedir, que é uma... informação. Ou informação para ele. Então, aqui que fica um canal legal para a gente poder falar isso. Pessoal, pobre tem direito. Pode e deve ter um advogado. E eu sempre oriento o seguinte, nunca faça nada sem procurar um advogado. Vou te dar 2 exemplos do porquê que você não deve fazer nada sem procurar um advogado e que você vai entender e que todo mundo que vai nos ver vai entender. Daniel Alves só ficou preso porque foi dar uma de bobão, foi ser ouvido na delegacia sem um advogado. Tomou na cabeça, está preso e até hoje está preso. Caramba. O outro, o Robinho, que decidiu não contratar um advogado para defendê-lo, foi empurrando aquele processo com a barriga, que é isso que aconteceu, e olha onde ele está hoje, foi preso ontem. Simplesmente porque não quis. Então eu digo para todo mundo, não faz nada, meu irmão, não compra, não vende, não olha para o lado, não respira sem contratar um advogado. Enzo, uma coisa que eu também tenho curiosidade, a justiça é igual para todos? Honestamente, não acredito nisso. Não. Assim, a gente precisa entender que de quem tem. Aí, vamos falar de algumas coisas importantes. Você tocou num ponto que para mim é sensível. Para dizer o seguinte, o camarada que mora... A senhorinha, vamos dar um exemplo de uma senhorinha fictícia. Sim. Essa senhorinha mora no bairro aqui, nosso, aqui perto do Porto Novo. Sim. E ela comprou um fogão. No mesmo dia que uma senhorinha de Caraí, abastada, também comprou. Comprou o fogão. Só que a senhorinha de Caraí, ela decidiu comprar parcelado aquele fogão, porque quis comprar parcelado. Não preciso. Ela olhou e falou, para que eu vou pagar isso aqui? Se eu posso pagar em 10 vezes sem juros, para que eu vou pagar à vista? A senhorinha daqui, ela comprou no mesmo 10 vezes à vista, mas ela, para poder pagar, ela trabalha, faz faxina, faz uma série de coisas, pega um ônibus lotado, um sofrimento danado, aquela coisa que a gente já conhece, quando tem chuva, tudo alagado aqui no Porto Novo, e lá vamos nós. Aí, os 2 fogões saíram de fábrica com um defeito. E esse defeito é um que a gente chama de vício oculto no Código de Defesa do Consumidor.
E aí as duas ingressam, uma em Niterói e uma em São Gonçalo, com o mesmo problema. Problema de danos morais, né? Pedindo indenização por danos morais e um aparelho novo. Sim. Porque esse aparelho apresentou um defeito. Vamos imaginar que teve perícia, tudo direitinho, e confirmou que o vício é oculto. Que teve perícia então lá. Nós estamos falando de dois, São Gonçalo e Niterói. Duas cidades. E duas cidades diferentes, duas pessoas compraram no mesmo lugar, na loja Enzo Fogões. Tá bom, porque eu não quero ficar dando propaganda para os outros, ninguém vai pagar para gente. Vamos fazer propaganda do outro aí que vende fogão, faz para o Enzo Fogões. E aí, as duas lojas, as duas compraram e as duas têm o mesmo problema. E vamos para a ação. O advogado daqui de São Gonçalo, tão competente quanto o de Niterói, entra com a ação, pede tudo direitinho, tem perícia, confirma que o defeito é um vício oculto e tal, parará. Primeira coisa que eu quero te falar. A senhorinha de Icaraí, quando teve o problema, ela não precisava daquele fogão, comprou porque achou que o dela estava velho, ela pegou, já aposentou e deu aquele fogão para empregado, já foi numa outra loja. Comprou um outro fogão. Lá na loja Gonçalense, comprou um outro fogão. Essa senhorinha aqui não, teve que dar um jeitinho, uma gambiarra no fogão dela para poder continuar, porque ela não tem dinheiro para comprar outra, ela está pagando parcelado com toda a dificuldade do mundo aquele fogão. Primeira pergunta, quem está sofrendo mais? Com certeza a senhorinha daqui. De São Gonçalo. Na hora de dar a sentença por danos morais, eu desafio a pesquisarem. A de Icaraí vai ter um dano moral de R$5.000 e a de São Gonçalo vai ter um dano moral de R$1.000. Então existe diferença, né? Claro que existe. Viu, pessoal? Existe diferença na justiça. Existe sim. Vamos dar um tempinho aqui para tomar uma água, de volta já já. Doutor Enzo, antes de vir para cá, uma senhorinha me consultou e pediu para te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como é que é esse esquema de empréstimo na conta de luz? Isso existe? E sei lá, é errado isso? A pessoa dar uma conta de luz como garantia para conseguir empréstimo? Nem dá bem a luz como garantia. Pois é, não é dar a luz como garantia. Na verdade, provavelmente alguma financeira está por trás disso, sim, ou a própria Enel pode ter criado uma empresa, uma financeira, e permite que você faça empréstimo e seja feito desconto junto com a conta de luz. Agora, vamos lá. Sim. De vez em quando nós estamos na vida com problemas. Claro, e aí você sempre, não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Preste atenção, isso é muito importante que você saiba. Provavelmente, como está vinculado à conta da luz, não vai poder separar e dizer assim, olha, eu vou pagar a conta de luz esse mês, mas não vou pagar o empréstimo. Ou então eu vou pagar o empréstimo e não vou pagar a conta de luz. Olha o risco que você corre. Isso é muito grave. Porque, deixa eu te contar uma outra. Há muito tempo atrás, a Enel fez com algumas empresas aí, para você ajudar determinadas instituições de caridade. Doação. E aí, era merreca, vamos lá, R$10 que fosse, R$5 que fosse. E você está dando aquele dinheiro. Só que você não conseguia desvincular. Ah, olha, esses R$5 aqui não cobra, não. Eu não quero mais doar. Não aceita. Você tem que esperar, tu tem que pedir para tirar aquele valor ali que está sendo descontado, ou esperar o tempo, que era normalmente de 12 meses, para poder voltar a pagar a sua conta só com a conta de luz. Então, fica um alerta para todo mundo. Sim. Cuidado com empréstimo feito para ser pago na conta de luz. Tipo, parece que a senhorinha me falou que pode estar com o nome sujo, tudo que eles aceitam. Mas tem uma explicação. Juros altíssimos. Pelo contrário. Garantia de pagamento. Porque não vai ficar só se você Exatamente, só se você não quiser pagar a conta de luz e ficar sem luz em casa. Mas isso é legal? Não, veja, a questão aqui não é legalidade, porque a conta de luz você tem que pagar de fato. Sim. Mas o vinculado que está é que, no meu ponto de vista, é ilegal. Isso é um crime, isso. Vamos lá, quando a gente fala, foi até bom você falar nisso. Você não pode ter um produto vinculado como outra forma de produto. Então você não pode comprar uma bola e junto com a bola eu tenho que comprar um relógio. Isso não pode. O Código de Defesa do Consumidor proíbe. Agora, você pode fazer um empréstimo na sua conta? Pode. Sim. Agora, na hora de pagar, você pode pagar separado? Não. É aí que está, para mim,
o erro dessa transação. A não ser que fosse emitido um boleto à parte. Então vamos lá. A Enel emite o boleto da conta de luz e separadamente do empréstimo. Aí tudo bem. Porque se não ficar devendo o empréstimo, tá tudo tranquilo. Mas eu volto a dizer, não é isso que acontece. Sai no mesmo boleto da conta de luz, sai o quê? A conta do empréstimo. Por isso que a garantia... Sem falar, ela falou que não diz nem qual a parcela que você está pagando, você não tem noção. Ainda é mais covarde ainda, né? E aí, mas essa falta de informação é proibida, tá? Tem que constar lá quantas prestações... Por exemplo, se eu fiz em 30 vezes, estou chutando, né? Que eu não sei... 30, então tem que ser 29 de 30, 30 de 30, 29 de 30, 28 de 30... Igual todos os outros. Senão até entrar em outro assunto aqui interessante. Vamos nós. A outra colega comprou um carrinho, um sacrifício, professora... lá, de acordo com os ganhos dela lá, e 40 vezes para pagar. Perfeito. 40 vezes, estou arredondando, tá? 40 vezes. Não, sim. Pagou 35 vezes ali no sacrifício, pô. Beleza. Tem pandemia, aquela coisa Isso. sem dinheiro, porque ela não é funcionária pública, ela é escola particular, né? Vivendo aquela ajuda. Tal. Pagou 35, faltam 5. Faltam 5. Aí, de repente, a financeira vem e, ó, se você não pagar isso aqui, a gente vai tomar seu carro, berrar. Mas ela está em dia? Não, ela atrasou, tô falando, falta 5 que ela... Ah, tá, tem ela atraso. pagou 35, falta 5 que ela tá... Ela pagou a maior parte do processo. Ela pagou a maior parte. Mas mesmo assim é passível de perder o automóvel. Pega, leva a leilão, Meu Deus. paga a diferença e o que sobrou daquela diferença te devolve em dinheiro. Mas normalmente as financeiras são covardes e não fazem essa prestação de conta. E aí tem um outro detalhe que é a minha crítica ao judiciário, que quando dá a sentença, já não aplica a determinação que quando fizer a venda, veja, fez a venda, não tem problema, veja, eu deixei de pagar de fato. Mas aí tem uma outra coisa que tem que ser olhada. Contratando um bom advogado, lembra que você pagou a maior parte. Como um valor menor é irrelevante, quer dizer, não é que ele é irrelevante, ele é um valor menor, exatamente, do que o bem, cabe uma ação e aí automaticamente dá para tentar, juridicamente, fazer com que você não pague, não que não pague, mas que você pague, mesmo com atraso, mas que você pague. E dá para fazer. Dá para fazer, mas tem que procurar um profissional especializado. Sim. Tá? Sim. Sempre citando isso. Contrate um bom advogado, valorize seu advogado, que é fundamental. Estou sabendo aí que você está com uma nova missão aí, né? Entrei para uma associação. Deixa eu antes de falar da associação, entender o seguinte. Na advocacia tem várias associações e tem vários institutos que ajudam o advogado. Então você tem, por exemplo, o IAB, que é o Instituto Brasileiro dos Advogados. Foi o primeiro instituto, na verdade, ele surge antes da OAB para criar a OAB. Legal. Ela foi criada lá no tempo do Império, o IAB. Inclusive tem a cadeira do Montezuma, que é o fundador do IAB. E o IAB, mais tarde, em 1930, cria, então, a Ordem dos Advogados do Brasil, junto lá no governo Getúlio Vargas. Mas... E o que é o IAB e o que é a ABA, que é o que você está me perguntando, que estou nessa nova missão como diretor, meu Jesus, deixa eu lembrar, para assuntos, a minha função lá é de conversar com as outras instituições. Tipo relações públicas. Tipo relações exteriores, né? É o ministro de Relações Exteriores da instituição, né? Que eu converso com todas as outras instituições da cidade em nome da ABA. A ABA é a Associação Brasileira dos Advogados. O que é, na verdade, o IAB e a ABA? São academias. Isso eu acho muito importante. Só que o IAB, ele é mais... Eu brinco com todo mundo para falar que o IAB ele é extremamente... Não é que ele é extremamente elitista, ele é mais elitista. Ali você passou ministros que vieram do STF, você tem ex-ministros de governo, você tem figuras eminentes e proeminentes da sociedade na ABA. Desculpa, no IAB. A ABA não. A ABA é uma associação mais para o advogado comum no dia a dia, mas não muda o fato de que ambos são de pesquisa. Por exemplo, a gente tem
a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é uma instituição de acadêmica. Ali é o seu órgão de classe. É onde discute questões políticas da instituição, questões políticas até para fora, de direitos, prerrogativas. Eu costumo dizer que a OAB ela tem duas funções, dois pilares principais. É defender a prerrogativa do advogado, o direito meu de atuar e não ser preso enquanto estou atuando. E não só para isso, né, mas para garantir a prerrogativa do advogado, os direitos que o advogado tem para defender a sociedade. E o outro pilar é cuidar para que esse advogado seja ético. E ele não fuja da ética profissional. O IAB não tem essa função. O IAB é estudo, é acadêmico, é para você ter artigos, para você escrever livros. A aba, a mesma coisa. Volto a dizer, com as suas características diferentes. O IAB muito mais acadêmico, com muito mais gente relevante. A aba já com aquele advogado que está iniciando, que começa, que não vai ter oportunidade de estar no IAB. Então, eu acho fundamental os dois institutos, só que um decidiu se chamar associação, o outro instituto, até porque já era antes da ordem, mas as funções são primordiais, né? A gente tem a obrigação lá de escrever um artigo por ano. E aí eles fazem uma outra coisa bacana, eles pegam essa coletânea de artigos e transformam em livros. Legal. Ou seja, o advogado começa na associação ali, escreve um artigo, escreve outro, faz uma matéria, faz outra, daqui a pouco ele está num livro que ele, do normal aqui fora, não teria condição de escrever. E isso é fundamental. É dar a oportunidade para o advogado que não tem esse caminho aqui muito mais difícil para trilhar. O camarada, para chegar no IAB, ele tem que estar fazendo pós-graduação, mestrado. Aqui ele pode estar fazendo ou não, sim, mas ele vai estar... A obrigatoriedade de estar. É menor, é bem diferente. Bom, mas é muito bacana. Chegamos num quadro nosso aí que é muito legal, o pessoal gosta muito. Aqui em cima da mesa, muita gente deve estar perguntando, por que ter duas bolas aqui, né? Quem não conhece... Peraí, deixa eu fazer uma graça. Isso aqui é a bola quadrada do Kiko, para quem não conhece. Temos aqui uma bola redonda e uma bola quadrada. Beleza, bola quadrada. Uma é para craque e a outra para perna de pau. O que você quer começar? Vamos lá, o que você quiser. Então, vamos para perna de pau. Vamos lá. Para quem você daria essa bola quadrada? Rapaz, hoje, com todo respeito, eu vou dar para um camarada que eu vi hoje... está sendo preso por, não, dessa vez não é por uma questão de advogado, mas porque comete erros, a gente comete erros na vida que são infantis. E o coronel Cid, tenente-coronel Cid, que foi ajudante de ordem, né, eu acho que é isso que chama, do Bolsonaro, conseguiu destruir a vida e a carreira dele. Como é que você consegue ser um cara de extrema importância para um presidente da República e se deixar destruir? Veja, o cara é coronel, tenente-coronel do Exército. Não é fácil chegar a essa patente. É a última patente. Depois general, né? Mas, enfim, eu quero dizer assim, o cara chega num lugar desse e aí ele começa a cumprir ordens que eu não servi o quartel. Mas meu pai serviu o quartel e dizia para mim o seguinte: ordem mal dada não é para ser executada. Ele é um tenente-coronel, ele não é um soldado. Então ele sabe que ordem mal dada não era para ser executada. Ele tinha autonomia de... Ele tinha obrigação, não vou nem dizer que é autonomia, ele tinha obrigação de dizer não. Então ele falsifica aquela carteira de vacinação para Bolsonaro, ele vai buscar joias no momento errado para poder ser vendido, ele participa e atua atrás dos bastidores para conspirar contra o país, porque um golpe de Estado, no meu ponto de vista, é conspiração contra o país. Eu não sei nem, sinceramente, se não é traição à pátria e deveria ter uma pena muito severa por conta disso. Ou seja, e hoje ele, numa audiência de custódia, depois de ter feito uma delação premiada para poder fugir daquilo tudo, ele vazam os áudios dele falando um monte de bobagem da Polícia Federal. Isso é importante a gente falar, gente. O Instituto da Delação Premiada, você vai lá e presta um testemunho. Com certeza.
Aí você assina dizendo para todo mundo, não, olha, eu estou falando isso, foi o que aconteceu, é verdade, não fui coagido, não foi nada. Aí eu assino, estou em casa. Aí vou dar uma entrevista, vou falar num áudio com um amigo, sei lá o que eu faço. Não, cheguei lá, fui forçado. Agora tu vê, o Bolsonaro, quem quiser tá na internet, gente. Eu não tô falando nada aqui, você vai na internet. A gente tá conversando aqui um assunto que você é advogado. E tá na internet, é só procurar lá, ver os áudios vazados do Mauro Cid. Ele falando, tá todo mundo rico e eu é que tô aqui... Vou tomar na cabeça, perdi dinheiro, fiquei pobre. Bola quadrada pra ele. Muito quadrada para esse bichinho de orelha. E chegamos aqui na bolinha redonda, só para craque. Eu poderia dar essa bola aí para duas pessoas, né? Fala qual era a bola aí. Não, as duas, uma era pro meu pai, né? Que eu contei muito da história dele. Mas tem um cara na minha vida, assim, que não mesmo na minha vida, mas na história do Rio de Janeiro, que se chama Zico, né? Arthur Antúnio Coimbra, para mim... Fez aniversário... Não, Zico não fez aniversário. Acho que foi o Leandro. O que teve para ele foi que o museu de... Ele está com uma estátua de cera. De cera, é verdade. Foi por aí. O Leandro fez aniversário um dia desse também. Mas, cara... É um exemplo de para todo mundo. Pai de família. Para tudo. Atleta. O Zico é exemplo até para você ser pessoa pública. Ele diz uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, cara, nem todo dia a gente está bem. Nem todo dia a gente está sorridente. Só que é o seguinte, nesse dia eu fico em casa. Eu não vou na rua. O dia que eu estou bem, eu vou para a rua, sorridente, falo com todo mundo, brinco com todo mundo. Gente finíssima, simples. É uma figura humana fantástica. Então, tá aqui o cara que para mim é o cracaço, é o top. Papai e Zico. Papai, meu pai, Sebastião e o Zico. São dois grandes exemplos para a vida para ser seguido. Golaço. Dois golaços imensos. Isso aí. Estou sabendo que você está veredando aí por outros caminhos, tem projetos aí para poder tentar fazer um trabalho em prol da população. Como é que é essa história aí? Rapaz, quando eu comecei a caminhar na vida pública, não só na questão de ordem, né, mas minha vida, a gente não conversou aqui sobre religião, sou católico, enfim. Desde muito tempo eu tenho esse desejo no coração de ser candidato a vereador pela cidade, né? Nesse momento eu estou trilhando o caminho para ser pré-candidato ainda, que eu não sou candidato ainda. Não teve as convenções? Ainda não teve convenção, não é isso, não estou nem ainda afiliado ao partido. Então é um caminho a trilhar, né? A gente está trabalhando para que isso aconteça, para que eu possa ser, então, candidato a vereador. Mas o que eu observo na cidade? Eu sempre falo que São Gonçalo é uma cidade carente de bons projetos. E às vezes bons projetos não é aquele que tem, vamos construir uma grande, um grande centro de convenções em São Gonçalo, ou vamos construir aqui um grande museu. Não é isso. Às vezes você tem projetos. Ter boas ideias para que o município tenha arrecadação. Então, eu vejo assim, tem várias coisinhas dentro da cidade que a gente devia ter para o gonçalense chamar dele. Eu sempre digo para todo mundo uma coisa, talvez eu queria até saber a sua opinião, e de você que está em casa aí, que vai nos acompanhar, ou que está nos acompanhando, melhor dizendo, para dizer o seguinte, hoje, o São Gonçalo Shopping, para mim, é o melhor, o cartão postal da cidade, pela beleza que o shopping tem. Eu costumo dizer que o cara que construiu o Shopping São Gonçalo é um gênio. Para mim, ele é um gênio. Ele bota a cidade de frente para o mar, ele bota a cidade de frente para o maior visual que a cidade de São Gonçalo pode ter. Sem falar que é considerado um dos pôr do sol mais lindo do país, para não dizer que é do mundo. Sim. Mas aí eu vou te falar, eu só tenho pena que tiraram de lá um negocinho de chopp que tinha, que era de frente, tiraram. Era, como é que chamava? O quiosque. A administração do shopping. Olha aí, o doutor tiraram o quiosque lá. Tá falando, o quiosque era sensacional. Você sentava ali no final de tarde no quiosque, pegava uma cervejinha, um chopinho, amigo, vendo o pôr do sol, a beleza que é, aquela maravilha que é a Baía de Guanabara, que as pessoas tanto poluem, a própria cidade polui tanto, enfim. E a gente não olha para aquele cartão postal como deveria. Enquanto as outras cidades todas, imagina, qualquer cidadezinha que tivesse, do interior, que tivesse o cartão postal que São Gonçalo tem, era o point da cidade. Eu vou te contar onde que descobriram o point da cidade. Tu te lembras de um evento que teve em São Gonçalo chamado Aqui Quem Manda é a Mulher?
Tu te lembra disso? Lembro. Então vamos lá. É um fato histórico, tá lá, aconteceu. Mas o que chamou a atenção naquele Quem Manda é a Mulher? Não sei se você viu um determinado jornal da cidade no dia seguinte. Eu não sei se era o teu, mas vamos lá. Manchete do jornal. Não, mas olha a manchete do jornal. Vê se não é lindo isso de ver. Orla de São Gonçalo tomada pelo bloco. Aqui quem manda é a mulher. Gente, Orla de São Gonçalo. Você criou a Orla. Não é que criou, você deu visibilidade para a Orla de São Gonçalo. Eu fico triste de ainda não ter esse bloco até hoje. O Aqui Quem Manda é a Mulher. Honestamente. Porque imagina todo ano tendo lá o bloco Aqui Quem Manda é a Mulher. Então, quando você tem a Orla tomada e sai no jornal essa informação, amigo, a cidade redescobre a sua Orla. É uma redescoberta de algo que, vamos pensar bem, já teve há muitos anos atrás, na Praia da Luz, na Praia das Pedrinhas, na Praia do João, que ninguém frequenta hoje. Quem é que frequenta esses lugares? No entanto, é a Orla de São Gonçalo. E muita gente nem sabe. Nem sabe que existe. São Gonçalo tem uma orla. Aliás, as pessoas não sabem. Deixa eu falar para vocês, São Gonçalo tem uma ilha. A ilha de Jurubaíba. Que pertence à cidade de São Gonçalo. Então a gente precisa dar valor a isso. E é isso que me faz, hoje, olhar para a cidade e entender que a gente precisa ter na Câmara de Vereadores, eu espero que a população de São Gonçalo nos ajude nisso, pessoas que valorizem São Gonçalo. Se a gente olhar a nossa cidade vizinha, o que fizeram, na verdade, em Niterói? Valorizaram Niterói. Claro. E é isso que a gente precisa fazer em São Gonçalo. São Gonçalo tem que ter um lugar para dizer que é seu e de ter orgulho de dizer que é de São Gonçalo. Muito longe. As pessoas saem de São Gonçalo para ir morar em Maricá, para ir morar em Niterói, para ir morar em outro lugar, na região dos lagos. Nós tivemos o encolhimento da população de São Gonçalo. Diminuiu, Nós saímos de 1.200.000 pessoas que provavelmente tinha aqui para 900 e poucas mil. Sem falar que éramos o segundo colégio eleitoral e hoje... Terceiro colégio. Para Caxias. Onde você entra para uma outra cidade de Caxias, que é outra cidade também. Tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, Niterói e Caxias. Aliás, não é tão diferente assim, mas tem duas referências importantes. Em Niterói, Jorge Roberto Silveira. A gente pode até voltar um pouquinho antes lá, mas a transformação feita no centro de Niterói foi o Jorge Roberto. E em Caxias, o Zito, que foi o cara que revitalizou Caxias. O morador de Caxias permanece em Caxias. O morador de Caxias joga tênis na praça de Caxias. São Gonçalo não tem na sua praça, constrói praça aqui, mas não tem um campo de futebol, não tem uma quadra de tênis. Niterói agora fez uma quadra imensa lá de tênis, de beach tênis, um complexo esportivo. Vai ter uma parte aquática. E aquilo dali era tudo abandonado. Exatamente. Quando você revitaliza o local, veja, trazer isso. A praia ali do lado das Pedrinhas, onde tinha o piscinão, aquilo é uma coisa genial. Inclusive, até, uma coisa que você tocou numa coisa super importante. De uns tempos para cá, a única coisa que aconteceu na cidade mesmo foi a feira do nordestino lá. E que está desativada, se a gente parar para olhar. Cracolândia, que era aquilo abandonado, coisa feia, e hoje é bonito, é um lugar lindo. Bonito. Você tem como referência. Mas tem um mirante lá maravilhoso, fala nisso. Isso. Que poucas pessoas conhecem. Vá lá no Centro de Tradições Nordestinas, o local onde você estaciona, vá no mirante, que o mirante é fantástico. Lindo demais. Então, Enzo, teu projeto agora é fazer com que você consiga trazer para a população de São Gonçalo os seus projetos para poder desenvolver melhor a vida. Sonhar juntos, vamos sonhar juntos, vamos sonhar uma cidade mais bonita, vamos sonhar uma cidade em que a gente sinta orgulho. É isso que eu quero fazer, que eu gostaria que o gonçalense fizesse, junto comigo. Sonhamos e realizemos, sonhar e realizar uma cidade bonita. Isso aí. Boa para a gente viver. Pô, cara, te agradecer aí por esse bate-papo maneiro. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Que a gente podia ficar aqui a noite toda. Pena mesmo. Porque o papo tá muito legal, foi muito bom. E você dá aí a sua mensagem, dá o seu recado aí, seus agradecimentos. Primeiro agradecer a você, agradecer ao São Gonçalo por... Gonçalense, aliás, São Gonçalo, o Gonçalense, por nos trazer aqui nesse bate-papo tão bacana. Quero agradecer. Hoje eu quero mandar uma mensagem especial para o Romário Regis, que perdeu a avó dele e ele está enlutado. Romário, um abraço no teu coração. E assim, a gente tem um sonho. E quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Mas se outras pessoas sonharem com a gente consegue construir. Precisamos ter uma cidade melhor.
É isso que a gente sonha, só isso, mais nada. É isso aí, doutor Eliano Enzo, podcast Gonçalense, encerrando. Pessoal, não esqueça, tá? Vai lá no nosso canal, compartilha, se inscreve, deixa um comentáriozinho lá, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Valeu, pessoal, um beijo no coração de vocês. Fica com Deus.